Eu quero convidar você, vamos falar com Deus, né? Mas o texto que a gente vai ler é Mateus, no capítulo 11, os versículos 28 a 30, tá? Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Você está com a sua Bíblia aí, né? Então, rapidinho você vai achar, porque é um texto fácil, né? Um livro fácil de se achar, tá bom? Bom, então vamos falar com Deus, tá? Pai querido, nós estamos aqui colocando o nosso coração diante de Ti, rogando, ilumina o entendimento do Teu povo, Pai, para que todos possam receber a Tua bênção através da Tua palavra, que vai chegar agora ao coração de cada um. Tem misericórdia em nome de Jesus. Amém. Bom, Mateus 11, 28 a 30, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Esse texto tem palavras que a gente conhece bem, né? Cansados, e não só cansados, mas também sobrecarregados, né? Jesus está falando para um povo que está, exausto. Ele tinha dito uma vez, que tinha se compadecido, o texto diz que se compadeceu porque ele orou para as pessoas, o povo de Deus, e eram como ovelhas exaustas, aflitas, porque não tinham pastor. E ele, como pastor, ele se compadece. Então ele está dizendo aqui, aos cansados e sobrecarregados. Ele também fala sobre o jugo, aquele jugo. O jugo era uma peça de madeira que era colocada nos ombros dos bois e era presa ao arado. E aí os bois puxavam o arado, por quê? Porque carregavam aquela peça de madeira, o arado que estava ali preso àquela peça de madeira, ao jugo, a canga, era arrastado. E aí preparava a terra para que o agricultor pudesse semear a sua semente. E aí o Senhor está dizendo sobre esse jugo. O jugo, que a gente, no dia a dia, na vida que leva, nas coisas que faz, tem hora que a coisa fica pesada para a gente, A gente tem que ter o sustento. O sustento é difícil, com o suor no nosso rosto, com muita fadiga. A gente tem o pão de cada dia, a gente tem a vestimenta, a gente tem a nossa morada, e a gente precisa trabalhar para ter isso tudo, O problema de saúde que a gente tem que resolver, aí é o remédio. Tem remédio que amarga, e às vezes é caro também. O tratamento de saúde, que às vezes é doloroso, é difícil, Isso tudo são coisas que a gente está se esforçando para fazer, se esforçando para conseguir, e às vezes pesa muito nos nossos ombros. As contas que a gente tem, da nossa casa, alguma coisa que a gente compra e adquire, que a gente vai ter que pagar aquela prestação, e as dificuldades que surgem, como essa crise que estamos passando mundialmente, às vezes fazem com que o recurso, não seja suficiente, e a gente fica tentando dar um jeito, Alguns perdem o seu emprego, Então tem uma série de situações difíceis que fazem com que nós sintamos como se estivéssemos carregando um jugo realmente muito pesado. E outra palavra aqui, fardo, também é uma palavra que a gente, quando pensa, a gente pensa em algo que não é fácil de carregar, E o Senhor Jesus está falando para aquele povo que estava à sua volta, porque era um povo que estava vivendo essa situação. E é interessante, nós pregamos ontem dizendo, lendo o texto lá de Eclesiastes 3, o que já foi, o que será também já foi. Deus fará renovar todas as coisas. A gente vê que essa coisa do cansaço, de estar sobrecarregado, desse jugo pesado, desse fardo, é uma coisa que havia no tempo de Jesus, Para todo lado que ele fosse, ele encontrava isso, e ele encontrou, nas pessoas com quem ele encontrou pelo caminho, e antes dele, durante a história, antes de Jesus Cristo, a gente vai encontrar na Bíblia que isso estava presente depois dele, está presente hoje, E hoje, eu e você, às vezes, ficamos cansados. Às vezes a gente fica sentindo sobrecarregado. Parece que o jugo, está muito pesado. A gente está tentando levar e não está conseguindo, E a semente que a gente está tentando lançar, a gente não consegue. E a gente pensa, às vezes, que a nossa
colheita, né, não está suprindo, não vai suprir, não vai ser suficiente, nós vamos ficar em falta, vamos passar necessidade. Aí o Senhor Jesus fala assim, palavras também que ele usa aqui, né? Eu vos aliviarei. Aí você, quando ouve falar, né, de algo que está angustiando, né, e oprimindo, né, e causando esse cansaço, e você fala de alívio, aí já começa a sentir uma coisa boa só de ouvir a palavra, né? Diz aqui a palavra de Deus, eu vos darei descanso para a vossa alma, vocês vão achar em mim descanso para a vossa alma. O Senhor Jesus está falando aqui de uma coisa que não é só física, é uma coisa espiritual. O cansaço que você tem, né, do seu dia a dia, do seu trabalho, dos problemas que vêm, das decepções da vida, né, você vai ter em Deus uma solução para tudo isso. Mas a solução que Ele está te dando vai muito além, porque Ele vai trabalhar não só o seu corpo, né, o seu físico, mas vai trabalhar também a tua alma. Vai resolver não só a tua vida material, sentimental, né, mas vai resolver também a tua vida espiritual. Ele fala aqui que o fardo que ele tem é leve. Ele vai tirar de você um fardo pesado e vai colocar sobre os seus ombros um fardo leve. É interessante essa coisa do fardo, do jugo, porque a gente quando pensa na graça, né, pensa no Senhor Jesus Cristo, pensa no que Deus faz, a obra que Ele realiza, muita gente pensa que Deus vai fazer, né, e a gente vai só desfrutar, né? A gente não vai se esforçar, se empenhar, a gente não vai passar por apertos e dificuldades, né? Tem gente que pensa isso equivocadamente, né? A mensagem que é pregada é de que você crendo em Deus, tua vida vai ser um mar de rosas, né? Você já sabe, né? Que isso aí é história, é mentira, não é nada disso. E o Senhor Jesus Cristo, quando fala aqui sobre o fardo, o jugo, ele não fala, eu vou tirar de você esse fardo, vou tirar de você esse jugo e você vai ficar sem nada para carregar. Não. Ele fala assim, tomai sobre vós o meu jugo. Ele fala assim, o meu fardo é leve. Ou seja, ele vai tirar isso que você não está suportando e vai te dar algo que você vai conseguir carregar, né? Ele vai tirar de você isso que você já não tem mais como resolver e vai te dar algo que você vai conseguir resolver. Ele vai usar para com você de uma capacitação. Ele vai fazer por você, né, aquilo que você não pode. Esse fardo que você não pode carregar, ele vai carregar para você, né? Esse jugo que você não pode carregar, ele vai carregar para você. Mas você vai ter um fardo, um jugo leve, para poder você carregar e conseguir seguir a sua caminhada, porque você tem algo para fazer e Ele quer que você faça. O texto nos fala sobre essa coisa do fardo, né, e do jugo, e eu me lembro da cruz do Senhor Jesus Cristo. Ele, quando estava indo para o Calvário, ele carregou sobre os seus ombros aquela cruz. E ele foi até o Calvário, né, e ali foi pregado naquela cruz que ele carregou. A gente imagina, né, e a gente vê às vezes no filme, né, e fica pensando no sofrimento, na dificuldade que ele teve. Ele tinha sido açoitado, estava com a coroa de espinho na cabeça, né, e carregando aquela cruz numa distância muito longa. Em algum momento alguém teve que ajudar. É uma situação que a gente pensa que foi muito difícil para ele. E realmente foi. E seria nós, né, nós deveríamos estar ali, fazendo aquilo, carregando aquela cruz, né, e indo para aquele Calvário. Mas ele tomou o jugo que a gente não podia carregar e carregou por nós. O fardo que a gente não podia carregar e carregou por nós. Ele pegou aquela cruz e foi até o destino que nós deveríamos ter, mas ele teve por nós. É muito importante você pensar nisso, porque o Senhor Jesus Cristo, ele não disse que você não teria um fardo, um jugo para carregar, ele não disse que você não teria uma cruz para carregar, né? Lá em Mateus 16 ele fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, existe algo que a gente vai ter que passar neste mundo, né? Algumas situações que vão ser difíceis de fazer, de resolver, alguns problemas que vão doer. E a gente tem que estar preparado, né? Mais uma vez aquele texto, né? No mundo tereis aflições. Ele disse isso, né? E ele disse para os seus discípulos, se perseguiram, né, o chefe, né, o pastor, o senhor, o mestre, o que não farão como servos. A gente tem que estar preparado para passar pelos apertos da vida. Mas, como eu disse agora há pouco, esses apertos que a gente passa de uma maneira em que
O que era impossível, ele tirou e fez por nós. E agora o aperto que você está passando é possível. Porque se você estiver olhando para Jesus, agarrado com Ele, firme nele, crendo nele, confiando nele, você vai passar e você vai vencer. Na hora que Paulo diz que na hora que você passa por uma situação além da sua força, Deus manda o livramento. E é assim, você está carregando ali o seu fardo, o jugo, né, leve que ele te deu, mas mesmo sendo leve, mesmo sendo uma cruz, né, que não dá para se comparar à cruz que ele carregou, tem hora que a gente não consegue, mas ele é misericordioso e ele vem e nos ajuda para que nós possamos continuar a caminhada. Existe um detalhe aqui muito importante, meu irmão, minha irmã, que eu queria que você atentasse nesse texto. Ele está falando isso tudo aqui e uma causa, né, que ele usa, que ele argumenta para que você possa ouvir, né, esse vinde a mim dele e acreditar, né, e ficar seguro nele. Né? Ele fala assim, porque sou manso e humilde de coração. Isso aqui é uma coisa tremenda. Sou manso e humilde de coração. Se Cristo não fosse manso e humilde de coração, ele não teria morrido naquela cruz por você nem por mim. Não teria mesmo. Se Cristo não fosse manso e humilde de coração, não teria, né, passado aquelas afrontas que ele passou, as perseguições, né, os momentos que ele estava fazendo coisas tão boas, milagres, e as pessoas ali só procurando ver o lado errado, só apontando o dedo, né, criticando, julgando, querendo de alguma maneira, né, envergonhá-lo, né, ridicularizá-lo, né, desmenti-lo. Ah, não. Ele não teria, se ele não fosse manso e humilde de coração, ele não teria ido até o final naquela obra que ele realizou, né? E nem teria vindo à terra, não teria. Ele, Deus, né, tremendo, maravilhoso, Senhor de todas as coisas, se ele não fosse manso e humilde de coração, ele não teria vindo a essa terra. Nascer lá em Belém, numa estrebaria, né? Ter como berço uma manjedoura, né? Aquele coxozinho do animal comer, o bebê. Ele não teria feito nada disso se ele não fosse manso e humilde de coração. Eu quero dizer para você isso, meu querido. A gente precisa olhar para o Senhor Jesus Cristo e acreditar nele, confiar nele, porque ele é manso e humilde de coração. E tem uma coisa muito legal nisso tudo. Esse fardo que você tem que carregar, nesse jugo que nós temos sobre nossos ombros, essa cruz que é nossa, para a gente poder conseguir, né, prosperar e triunfar e vencer como Cristo venceu, a gente tem que ter essa mansidão e tem que ter essa humildade também. Eu e você precisamos ter essa mansidão e essa humildade. Se a gente ficar, em algum momento, né, com algum tipo de vaidade, se a gente em algum momento, né, deixar que o eu prevaleça, se a gente em algum momento, né, se deixar levar por alguma arrogância, né, se a gente olha o exemplo de Jesus, tudo que ele passou, tudo que ele fez, em todo o tempo, ele manteve essa humildade, né, e essa mansidão. E nós precisamos também manter isso, né? Essa humildade e essa mansidão. Não é se acovardar, não, né? Deixar de falar, deixar de fazer. Porque Cristo, ele falava o que ele tinha que falar, né? Porque ele entendia que era para fazer, ele fazia, né? Ele não recuava, não fugia, mas ele sempre fazia tudo com a justiça que ele, como Deus tem, né? E nos ensinou, usando dessa mansidão e dessa humildade. Porque mesmo naquela hora que ele estava sendo duro, severo, se houvesse conversão, né, ele recebia aquela pessoa. Se aquele coração fosse quebrantado, ele recebia aquela pessoa e abençoava, né, e dava esse alívio que ele diz aqui, né, e esse descanso para a alma, para aquela pessoa. A palavra de Deus para mim, para você nessa noite é essa. Que você possa seguir, apesar do cansaço, apesar das vezes estar sobrecarregado, apesar de às vezes o jugo, né, o fardo ser muito pesado, a cruz parecer ser daquelas que Deus tem misericórdia porque eu não estou aguentando, que você continue confiando, porque Jesus Cristo está aqui para te aliviar esse peso. E esse fardo, essa cruz que ele deu para você carregar, né, ele trocou contigo, ele carregou o mais pesado, que você não podia. Então esse aí você vai poder carregar, meu querido, acredite, você vai poder. E se tiver difícil demais, né, mesmo sendo mais leve, clame a ele, porque ele vai usar de misericórdia contigo, vai te ajudar e te sustentar, né, para que você possa continuar a caminhada. Porque a tua caminhada, ela vai ser vitoriosa nesta terra. Porque Deus vai te fazer nessa terra, em todas essas coisas, mais que vitorioso. Mas essa caminhada tua é vitoriosa além dessa terra. É vitoriosa no céu. É vitoriosa pela eternidade, porque Jesus Cristo, ele resolve a tua vida nesse mundo e resolve a tua alma
para todo sempre. Que você tenha essa mansidão, essa humildade de Jesus sobre você, e que você também viva essa mansidão, essa humildade, para que Deus continue te fazendo mais que vencedor em todas as coisas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.